Olha só, tem duas figuras na Bíblia que todo mundo conhece por algo bem extraordinário: Enoque e Elias. A história que a gente ouve é que eles nunca morreram. Mas e se essa não for a história completa? Bora investigar isso a fundo. Essa crença é super forte, sabe? É quase um pilar em muitas tradições. A ideia de que dois homens tiveram uma fé tão, mas tão inabalável que Deus simplesmente os levou direto para o céu, sem passar pela morte. É uma história que inspira, né? Com certeza. Mas é justamente aqui que o negócio começa a ficar curioso. Será que essa ideia, que é tão popular, bate mesmo com o que o resto da Bíblia fala sobre morte, sobre o céu? Pois é exatamente isso que a gente vai ver agora. Bom, para ser justo, essa crença não veio do nada, né? Ela tem base. Existem sim algumas passagens na Bíblia que parecem deixar essa ideia bem clara, bem direta. Olha só, tudo começa lá em Gênesis, com aquela frase super misteriosa que diz que Deus tomou Enoque. Depois tem aquela cena que é praticamente de cinema, de Elias subindo para o céu num redemoinho de fogo. E para fechar com chave de ouro, os dois aparecem ali do lado de Jesus no Monte da Transfiguração. Poxa, parece um caso bem sólido, não é mesmo? Só que aí, a gente se depara com uma declaração do próprio Jesus, lá no Evangelho de João. E ele é bem gerato, bem categórico. Ninguém subiu ao céu. Peraí, então como é que fica? Como a gente consegue conciliar isso com o que acabamos de ver sobre Enoque e Elias? Então, para a gente desenrolar esse nó, a gente precisa olhar para esses eventos com outros olhos, sabe? Com uma nova perspectiva. E o melhor ponto de partida é o evento mais espetacular de todos, a Transfiguração. A grande questão é, se o que Jesus falou é verdade, como é que Moisés e Elias poderiam estar lá batendo um papo com ele no monte? A resposta, e isso é bem surpreendente, pode estar na forma como o próprio Jesus descreveu o que aconteceu. Preste atenção na palavra que o próprio Jesus usa. Ele não fala o encontro, nem a aparição. Ele diz para os discípulos não contarem a ninguém sobre a visão. Essa palavrinha, ela pode mudar o jogo todo. Pensa assim. Nesse contexto, uma visão é como se fosse uma parábola acontecendo ao vivo. Não seria um encontro literal com dois caras que já estavam lá no céu, mas sim uma espécie de trailer, uma prévia simbólica e superpoderosa do reino que ainda vai vir. Um reino onde figuras como Moisés e Elias, claro, teriam um lugar de destaque. Beleza, isso pode até explicar a transfiguração como uma visão, mas e a outra parte da história? E o fato da Bíblia dizer que Enoque e Elias foram tomados? O que essa palavra quer dizer de verdade? Olha que interessante. Essa análise propõe um paralelo com a história de Filipe, lá no livro de Atos. O texto diz que o Espírito arrebatou ele. Mas ele não foi para o céu, não. Ele simplesmente apareceu em outra cidade e continuou o trabalho dele. E sobra uma porta, né? Será que ser tomado ou ser arrebatado pode significar, na verdade, um transporte milagroso de um ponto a outro, mas aqui mesmo na Terra? E tem mais. Tem uma pista que muita gente nem percebe. Anos depois daquela cena espetacular com o redemoinho, o livro de 2 Crônicas registra que Elias enviou uma carta para o rei Jorão. Isso é um indício muito forte de que ele não só estava vivo, como continuava ativo, envolvido com as coisas de Israel, aqui na terra mesmo. Certo. E o Enoque? Bom, o livro de Hebreus, bem no capítulo que elogia a fé dele, nos deixa com uma pulga atrás da orelha. O versículo 5 diz que ele foi transladado para não ver a morte. Ok, só que alguns versículos depois, o mesmo autor conclui que todos estes heróis da fé morreram. Ué, se todos morreram, isso não deveria incluir o Enoque também? E tudo isso nos traz para o que talvez seja o argumento central de toda essa perspectiva. A ideia de que a ressurreição tem uma ordem divina, uma sequência específica que não pode ser quebrada. A linha de raciocínio é a seguinte: para que a história toda da Bíblia se encaixe, ninguém poderia ter recebido a vida eterna, a imortalidade, antes do próprio Cristo. Ele é o primeiro, o pioneiro, existe uma ordem que precisa ser seguida. E essa sequência o apóstolo Paulo deixa bem clara. Basicamente, a ressurreição tem 2 etapas. Etapa 1, Cristo, que é chamado de as primícias, ou seja, o primeiro e até hoje o único a receber a imortalidade. Etapa 2, todos os outros que vêm depois, são os que pertencem a Cristo e que serão ressuscitados na sua volta. E esse versículo, nossa, ele resume tudo perfeitamente. A palavra primícias vem lá da agricultura, sabe? São os primeiros frutos que você colhe, que são a garantia de que o resto da colheita vem aí. Então, se Cristo é as primícias dos que morreram,
Por definição, ninguém pode ter sido colhido para a vida eterna antes dele. E aí, a lógica se fecha. Para Enoque ou Elias estarem vivos no céu agora, eles teriam que ter sido ressuscitados, recebido a imortalidade. Mas se isso aconteceu séculos antes de Cristo, então Cristo não seria mais as primícias. Aquela ordem divina teria sido totalmente quebrada. Certo, então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. O grande objetivo dessa interpretação é buscar uma leitura da Bíblia que seja consistente, sabe? Em que uma parte não contradiga a outra. E essa visão se baseia em vários pilares que aparecem em outros lugares. Por exemplo, a ideia de que os mortos estão inconscientes, dormindo, que a morte é o destino de todo ser humano, a declaração do próprio Jesus de que só ele subiu ao céu, e, por fim, a ideia de que até os maiores heróis da fé morreram e ainda não receberam a recompensa final. E essa passagem de Hebreus talvez seja a que amarra tudo com mais força. A ideia aqui é que os fiéis do passado, por mais espetaculares que tenham sido, não receberiam a promessa final sem a gente. A gente, todos nós, desde Abel até os dias de hoje, estamos todos juntos na mesma fila, esperando pela mesma ressurreição. Portanto, a conclusão dessa linha de raciocínio é clara. Enoque, Elias e até Moisés não estariam no céu agora. Eles estariam no estado que a Bíblia descreve para todos os que morreram com fé. Adormecidos, simplesmente descansando, aguardando o grande dia da ressurreição junto com todo mundo. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Como é que, ao reexaminar uma única história, uma que a gente achava que conhecia de cor, a nossa compreensão sobre temas gigantescos como vida, morte e a promessa da ressurreição pode mudar completamente? É algo bem profundo para se refletir. Valeu por acompanhar a gente nessa análise.